Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa plataforma do Caminho da Luz. Plataforma essa que está no YouTube, que está no Facebook, onde nós podemos curtir, onde nós podemos compartilhar, nos associarmos no canal, e porque é dessa forma que a mensagem é divulgada. Isso nos auxilia a levar a mensagem, os ensinamentos da doutrina espírita um pouquinho mais longe. E para nós que fazemos parte, então, do grupo de estudos, do pessoal que está na casa, é muito gratificante ter este canal, uma vez que nós nos reencontramos aqui, que nós podemos ler os nomezinhos no chat de todos os nossos amigos. Isso nos reenergiza, isso faz com que um pouquinho da nossa saudade seja diminuída, e somos gratos por isso. Então, hoje nós vamos ter a palestra com o Maurício Dutra, e já para nos irmos nos harmonizando, né, com este momento, vamos fazer, como é de praxe, a leitura de uma mensagem. E a mensagem de hoje fala sobre a alegria. É pelo espírito da Meimei e pela psicografia do nosso querido Chico Xavier. E diz assim: alegria. Alegria é o cântico das horas com que Deus te afaga a passagem no mundo. Em toda parte desabrocham as flores por sorrisos da natureza, e o vento penteia a cabeleira do campo com música de ninar. A água da fonte é carinho liquefeito no coração da terra, e o próprio grão de areia, inundado de sol, é mensagem de alegria a falar-te do chão. Não permitas assim que a tua dificuldade se faça tristeza entorpecente nos outros. Ainda mesmo que tudo pareça conspirar contra a felicidade que tu esperas, ergue os olhos para a face risonha da vida que te rodeia e alimenta a alegria por onde quer que passes. Abençoa e auxilia sempre, mesmo por entre lágrimas, porque a rosa oferece perfume sobre a garra do espinho, e a alvorada aguarda generosa que a noite cesse para renovar-se diariamente em festa de amor e luz. E nós achamos, então, que essa palavra, né, que essa emoção, que essa alegria, ela é muito propícia de ser comentada nesses tempos em que nós estamos vivendo agora. Porque acredito que nós possamos comparar a alegria com o sol em dia, a alegria que sentimos agora, por vezes, com o sol em dias de nuvens, em dias de chuva. Porque o sol está ali, mas está encoberto pelas nuvens densas, mas ele está. Assim como a alegria está conosco em todos os momentos, mas a nossa rotina, os nossos problemas, as nossas angústias, dificuldades, às vezes bem pesadas mesmo, não nos permitem vê-la. Porque o sorriso de um ente querido nosso, de alguém que nós amamos, é alegria. A mensagem de um amigo no WhatsApp, um emoji ou um telefonema inesperado é alegria. A possibilidade de nós lermos um livro é alegria. Assistirmos um filme que nos enterneça, que faça, que cale fundo no nosso coração, é alegria. Então, assim também, a alegria está conosco. Que nós possamos ter olhos de vê-la todos os dias, porque em todos os dias ela realmente está. E agora, então, nos preparando mais ainda, né, para o momento da palestra e da irradiação, eu convido a todos para que nós façamos uma prece. Que nós possamos nos tranquilizar de tal maneira que, se possível, escutemos o bater ritmado e forte do nosso coração.
e vamos pensar em Deus, nosso Pai, nosso Criador, essa essência, esse sagrado que habita em nós. Pensar em Jesus, o nosso irmão mais velho, aquele que já passou por todas as dificuldades que nós passamos. Pensar na espiritualidade amiga, na espiritualidade iluminada do caminho da luz e no nosso anjo da guarda, que está sempre ao nosso lado. E vamos agradecer. Agradecer pela vida que nos é concedida a cada dia, a cada amanhecer. Agradecer pela família, a família que é o nosso esteio, que é o nosso apoio, e onde tantas vezes nós também somos o esteio e o apoio, formando essa troca, então, esse aprendizado de amor. Agradecer pelos amigos, agradecer. Agradecer por tudo que temos, por aquilo que ainda viremos a ter. Agradecer. Agradecer porque podemos ter contato com essa doutrina que nos consola e que nos ensina. Mas nós queremos também pedir que sejamos sempre intuídos, a fim de que possamos fazer a escolha do melhor caminho. Pedir que possamos retirar das sombras um pouco das nossas imperfeições e trazer também da luz para este caminho do meio as nossas virtudes, a fim de que possamos trabalhar com as duas, as nossas sombras e as nossas virtudes, nos renovando, buscando aperfeiçoar aquilo que não está tão bem e reforçando aquilo que já temos. E vamos pedir também para que a nossa mente se abra nesse instante de uma forma maior ainda, a fim de que possamos absorver todos os ensinamentos da palestra que será ministrada hoje e que também possamos sair de nós em busca do nosso irmão mais necessitado na hora da nossa irradiação. Que Jesus nos acompanhe, que esteja conosco agora e sempre. E que assim seja. Então, boa noite, Maurício. Sejas muito bem-vindo. Uma pequena apresentação, que eu acredito que seja até dispensável, uma vez que tu és aquele que está sempre trabalhando no caminho da luz. Recebas o nosso carinho, a nossa gratidão. E nós vamos falar, então, hoje, né, o título da tua palestra será Jesus e os Samaritanos ensinando-nos a amar, certo? Então, esse mês também é o mês do aniversário de Jesus, em que nós comemoramos, né? E por isso todas as palestras serão com este tema. Mas temos a certeza absoluta que na tua voz será maravilhoso. Que a espiritualidade esteja contigo, te intuindo, e que assim seja. A palavra é tua, estás em casa. Estamos em casa, literalmente, né? Todos em casa. Mas muito obrigado a Tilde. É uma alegria fazer essa palestra ao teu lado, vendo-te fazer a prece. Nós estamos um pouco aqui com dificuldades técnicas até. Peço desculpa pelo barulho, às vezes na volta, mas está muito calor hoje. O pessoal deve saber também quem está em Porto Alegre. Então a gente deixa as janelas abertas para não ligar o ventilador. É mais ou menos como no nosso salão lá no Caminho da Luz. Ou desliga o ventilador, ou liga o ar-condicionado, né? E vai tentando, de certa maneira, adequar som, microfone. Mas, alheio a esses problemas técnicos, fora tudo isso, o principal, com certeza, na noite de hoje, todos nós iremos fazer. O principal, que é lembrar de Jesus. Lembrar de Jesus, lembrar de suas parábolas, lembrar de tudo aquilo que ele nos ensinou. É por isso, meus irmãos, que hoje eu não vou falar sobre o nascimento de Jesus,
eu não vou falar sobre as características de Jesus, mas eu vou falar para vocês, ou melhor, eu vou contar para vocês uma história que a gente sempre ouve, mas a gente nunca a observa da perspectiva do momento, do local, daquela época. Assim, eu espero que ao final desta palestra, até o dia de Natal, que nós estamos há 10 dias, quem sabe depois, quem sabe ano que vem, nós consigamos manter em cada um de nossos lares uma luz, um pequeno foco de luz, um pequeno vagalume, um pequeno pirilampo, como diria Divaldo Franco, e iluminar um pouquinho mais esse planeta. Às vezes, nos perguntamos, será que a nossa luz é o suficiente? Se vocês apagarem agora todas as luzes da casa de vocês e ligarem apenas, riscarem um palito de fósforo, vocês irão perceber que um pequeno palito de fósforo, em meio à escuridão, é o suficiente para guiar todos aqueles que estão no lar. Porque, por mais que a escuridão às vezes pareça assustadora, por mais que a escuridão às vezes pareça predominar, um pequeno foco de luz pode mudar o mundo. Assim, sem mais delongas, viajemos até 2000 anos atrás. Viajemos com Jesus. Era a véspera da Páscoa, quando Jesus olha para seus discípulos e diz: precisamos ir a Jerusalém. Até aí, tudo normal, tudo tranquilo, porque era praxe da época ir a Jerusalém, que era a cidade santa, na época da Páscoa. A complicação começa quando Jesus olha para os discípulos e diz: precisamos ir a Jerusalém, mas iremos pela Samaria. Imaginem vocês o espanto dos discípulos. Mas por que o espanto dos discípulos? Os discípulos, todos judeus, não gostavam nada dos samaritanos. Aliás, os judeus não gostavam dos samaritanos. E talvez isso você já tenha ouvido falar. A pergunta que fica é por quê? Por que ninguém gostava dos samaritanos? Por que os samaritanos eram tão desprezíveis aos olhos daqueles judeus? Isso é mais surpreendente, esse pedido de Jesus para ir pela Samaria, se vocês pararem para pensar. É tão surpreendente que o próprio Jesus, quando os discípulos diziam que iriam atrás de tal ou tal samaritano para convertê-lo, Jesus dizia: não vá, ide atrás das ovelhas desgarradas, mas deixai os samaritanos. Então até o próprio Jesus considerava as ovelhas desgarradas, os judeus desgarrados, mais fáceis dos discípulos administrar uma conversa com eles do que com os samaritanos. Ah, mas então Jesus desprezava os samaritanos? Não, mas Jesus sabia que os discípulos não estavam prontos. Eles não estavam prontos para tamanha missão. É por isso que ele sempre dizia: ide apenas atrás das ovelhas desgarradas. Então, quando Jesus pronuncia isso, tem uma história que nós temos que conhecer. O porquê que samaritanos e judeus não se davam bem.
O que nós temos que entender, num primeiro momento, é que os samaritanos e os judeus eram um povo único. Mas como assim, Maurício, vocês vão me dizer? Vocês lembram do êxodo do Egito, de Moisés abrindo o Mar Vermelho e fugindo com os hebreus de lá? Samaritanos e os demais judeus fogem com Moisés, viram nômades por anos e anos como um povo único, e como conta as Escrituras, após longo tempo como nômades, encontram um pedaço de terra e formam aquilo que a Bíblia chama do Reino de Israel. O Reino de Israel, que era dividido em várias tribos, e que 700 anos antes de Cristo, quando, conforme conta a tradição, o rei Salomão vem a desencarnar, se divide em dois. Reino do Norte, capital Samaria, e Reino do Sul, capital Jerusalém. Mas, Maurício, vocês vão me dizer, apenas esse povo se dividir em Norte e Sul é o suficiente para todo esse ódio? Acontece, meus irmãos, acontece que foi muito mais que isso. A partir dessa divisão, começaram a ocorrer invasões no Reino do Norte. Agora os assírios, os ditos pagãos, invadiam, saqueavam e se misturavam àqueles samaritanos. Agora os samaritanos, que eram fiéis à lei mosaica, também acreditavam em vários deuses. E aqueles que estavam no sul, os judeus restantes, não aceitavam que eles pudessem não só ser tão ferrenhos às leis mosaicas como eles estavam, mas também deturpassem as escrituras de Moisés, inclusive, com base nas crenças politeístas, nas crenças dos vários deuses. Então isso foi se perpetuando, isso foi, de certa maneira, foi se minando a ponto que, em determinado momento, esses dois povos, essas tribos diferentes, digamos assim, disputavam, para vocês terem ideia, até qual era o monte, a montanha mais importante de Israel. Para os judeus, o Monte Sião; para os samaritanos, Gerazim. Então, quando Jesus diz, precisamos ir a Jerusalém, mas iremos pela Samaria, era como um balde de água fria. Por que motivo Jesus teria esse pedido? Mas sabemos que o Mestre não faz nada sem pensar. Então ele envia alguns discípulos à frente, envia alguns dos seus seguidores antes, para que eles fossem tentar conseguir hospedagem para todos eles durante aquela caminhada. Uma caminhada longa, uma caminhada árdua, uma caminhada que não seria fácil. E não preciso dizer, provavelmente Jesus também já o sabia, que eles não conseguem nenhum local para os hospedar. Agora, eles voltam e informam a Jesus: Mestre, ninguém quis nos dar guarida. João e Tiago, quando ouvem isso, ficam furiosos. Ficam tão furiosos que olham para Jesus e dizem: Mestre, quer que peçamos ao Pai que lance fogo sobre eles? Ao que Jesus tem que dizer: eu não vim para destruir, eu vim para salvar. Frase também conhecida. Alguns podem se assustar, mas João e Tiago eram tão bravos. Na verdade, João e Tiago estavam se remetendo às profecias da época, às crenças, à cultura da época, que era praxe, que era tradição
dar guarida, dar amparo, dar hospedagem aos viajantes. E aqueles que não o fizessem sofreriam punições. Claro que eram profecias, claro que eram crenças. Mas é nesse contexto que Jesus e os discípulos iniciam a sua viagem. Caminhando pelo deserto, caminhando dia, horas, embaixo do sol, embaixo da chuva, no calor, no frio, sem acolhimento. Mesmo assim, diversos eram aqueles que se encantavam, que olhavam Jesus passar, conta a história, e se encantavam com a sua luz. E se encantavam com o brilho dos seus olhos, e que pediam: Mestre, queremos segui-lo. Podemos ser também seus seguidores? E Jesus, sempre de portas abertas a todos, sempre de braços abertos para abraçar, para aconchegar, mas também sempre severo e verdadeiro, dizia: as raposas têm os covis, os pássaros têm os seus ninhos, mas eu, o Filho de Deus, nem mesmo um lugar para recostar o meu pescoço. Mas se quiser me seguir, me siga. E muitos, meus irmãos, muitos foram aqueles que quiseram seguir Jesus, mas poucos seguiram sem exigências. Um dizia que havia de enterrar o pai, o outro que tinha que se despedir da família, o outro disputar uma corrida, e Jesus sempre advertia: me siga hoje, amanhã será tarde. Ouvir essas palavras, que parecem um pouco duras até certo ponto, nos fazem refletir, mas também nos fazem remeter a Agostinho de Hipona, aquele que nós conhecemos como Santo Agostinho, que está na codificação, lembrando-nos a importância de conhecer a nós mesmos. O mesmo que vai até a Catedral de Milão, a pedido de sua mãe, que havia lhe implorado para que ele deixasse de ser materialista, e lá ouve Ambrósio abrir pergaminhos e ler estas passagens de Jesus, dizendo ao homem que ia enterrar o seu pai, que não fosse, que deixasse os mortos enterrar seus mortos. O mesmo Agostinho que ouve de Ambrósio dizer para o homem que queria disputar uma corrida pela honra de seu povo, que não fosse, que o seguisse hoje. O mesmo Agostinho que ouve de Ambrósio Jesus dizer para aquele que queria se despedir de sua família, é aquele que lança a mão do arado, do trabalho, não é apto ao reino de Deus. Agostinho, como nós, talvez tenha ficado surpreso. Por que a mãe dele iria querer que ele seguisse aquele homem tão caprichoso, tão egoísta? Ao que Ambrósio abre o último pergaminho, que diz que todos aqueles que não seguiram Jesus no dia de hoje, deixaram para amanhã, acabaram se perdendo. Uns na cobiça da herança do seu pai, outros com a sua própria vida, a que acabaram perdendo em nome do orgulho, e tantos outros que sequer temos conhecimento. É por isso que Agostinho, naquele dia, se converte ao cristianismo. Se ajoelha diante de sua mãe, a conhecida Mônica ou Santa Mônica para a igreja,
e a agradece. E a partir dali se torna um dos maiores bispos da igreja. Então, quando nós ouvimos Jesus nas viagens, informando que elas seriam duras, que elas seriam longas, que elas seriam difíceis, que era preciso abrir mão de muita coisa, nós não estamos ouvindo um homem caprichoso, um homem egoísta. Nós estamos ouvindo um homem que conhece muito além do que os nossos olhos podem ver. As viagens com Jesus eram claras, meus irmãos. 4 regras marcavam aquelas viagens. A primeira, que os discípulos e aqueles que os seguiam não levassem bolsas ou sandálias além da dos pés. Mas por quê? Por que não levar sandália além da dos pés? Porque não precisamos mais do que um sapato. Só temos 2 pés. Não precisamos de um guarda-roupa lotado. Só temos um corpo. Mas por que não levar bolsas? Porque Jesus queria lembrar a eles, mais ou menos como aquela passagem: olhai os lírios do campo, que não tecem nem fiam, mas nem mesmo um rei se veste como eles. O que Jesus queria lembrar os discípulos, ou preparar os discípulos, é para o que viria depois. Jesus não queria viver às custas dos outros, como muita gente pode pensar, apenas de favor, de porta em porta. Mas ele queria lembrar aos discípulos que a cada dia o seu mal, que confiasse em Deus, que ele iria prover o dia de amanhã. Porque se eles não aprendessem agora a entregar a própria vida nas mãos de Deus, quando ele partisse, como eles produziriam os fenômenos naturais, os ditos milagres? Até quando eu estarei aqui? Ele dizia para eles. Ó raça incrédula! E assim ele expulsava os ditos demônios, os obsessores, e curava as doenças. Jesus queria ensinar a fé. Mas não só a fé. Havia uma segunda regra. E essa segunda regra se remetia àqueles que os hospedariam. Algo que não ocorre na Samaria, é verdade. Mas sabiam os discípulos que quando adentrassem uma casa ou um recinto, deviam sempre dizer que a paz esteja convosco. Que a paz esteja neste lar. Para que se a paz não estivesse ali, voltasse para eles. Ou melhor, para adverti-los que eles eram os pacificadores. Não por acaso, uma das bem-aventuranças é: bem-aventurados os pacificadores. Imaginem vocês que havia discípulos que andavam com espadas. Simão Pedro andava com uma espada para cima e para baixo. Era necessário que Jesus jamais deixasse eles esquecer. Simão Pedro, certa vez, corta a orelha de um soldado romano. Jesus apenas olha ele para que pare, se desamarra que ele estava preso, pega o pedaço da orelha e cicatriza diante de todos, mostrando a todos que se ele quisesse fugir, ele fugiria. Lembrando a todos que o reino que ele veio estabelecer e implantar não era o reino dos homens, mas era o reino de Deus. Mas havia uma terceira regra. E a terceira regra dizia respeito à gratidão. A gratidão que era necessária. Então, sempre que fossem acolhidos os discípulos e seus seguidores em alguma casa, lá permanecessem. Porque era tentador quando eles chegavam numa cidade onde todos amavam Jesus,
ficar indo de casa em casa, pegando o melhor de uma, o melhor de outra. Mas Jesus sempre lembrava, após entrar em uma casa, após ser acolhido, ser hospedado, tenha gratidão e lá permaneça até o último dia, até que venha a partir para uma nova caminhada. Quantas vezes nós somos assim? Temos uma amizade e de repente essa amizade nos convém. Mas quando ela deixa de ser benéfica para nós, procuramos outra que nos convém um pouco mais. Será que é essa a ideia? Ou será que nós temos que ir até o fim? Será que nós temos que ser grato por aqueles que nos acolhem, aqueles que nos dão a amizade? Claro que podemos ter muitos amigos, mas não podemos esquecer aqueles que foram os primeiros a nos estender a mão. Às vezes isso vale para o emprego, isso vale para diversos setores da nossa vida. Vale para o casamento, porque é possível sim, por exemplo, se apaixonar por várias pessoas. O grande problema é que depois que nós assumimos o compromisso com uma, se essa relação ainda é mais benéfica, se essa relação ainda é benéfica e é boa, por que eu irei trocar? Porque o outro é mais bonitinho, porque o outro tem mais isso, tem mais aquilo? Ou será que nós temos que aprender a ter gratidão por aquilo que a vida colocou em nosso caminho? E a quarta regra, meus irmãos, era relativa àquelas pessoas que não os hospedaram eles. E isso foi o que mais aconteceu na Samaria. Jesus dizia que os discípulos dissessem a todos aqueles que negassem hospedagem, batessem os pés, batessem os sapatos e dissesse a eles: meus irmãos, daqui não levo nem o pó. Alguém pode pensar, mas Jesus estava sendo desaforado, bater os sapatos e dizer que não levava nem o pó? Outro pode pensar, mas Jesus estava dizendo, talvez, de certo modo, que nós viemos do pó e ao pó voltaremos, estava lembrando eles? Não, meus irmãos. Jesus pensa muito além do nosso tamanho. Jesus pensa muito além da nossa pequenez. O que Jesus queria dizer é: daqui, meu irmão, de ti, da tua casa, eu não levo nenhuma mágoa. Não levo nada. Só levo o meu amor. E deixo a minha paz. E assim, Jesus e os discípulos caminharam pela Samaria, até a cidade de Jerusalém. E chegando em Jerusalém, o que acontece quando eles chegam em Jerusalém? Alguns vão me dizer, mas Maurício, agora em Jerusalém, todos deviam esperar por Jesus. Cidade sagrada, uma alegria devia estar à espera deles. Talvez um banquete. Não. O que espera Jesus e os discípulos naquela véspera de Páscoa, nada mais, nada menos que um doutor da lei romano, que o chamava de mestre ironicamente, mas que em verdade queria provocá-lo. Um doutor da lei que o chamava de mestre e perguntava: o que é preciso para ser salvo? Jesus, sabedor da provocação, olha para aquele homem e não responde, mas devolve a sua pergunta. Qual é o maior mandamento, meu irmão? Qual é o maior mandamento? E aquele homem, então, olha para Jesus, orgulhoso,
conhecedor das Escrituras, e diz: ama a Deus acima de todas as coisas e ama ao teu próximo como a ti mesmo. Pois bem, fazei isso e sereis salvos, diz Jesus. Mas aquele homem não pararia por ali. Aquele homem segue e agora pergunta a Jesus: mas mestre, me diga, quem é meu próximo? E aí, meus irmãos, crente que agora a confusão se estaria armada, aquele homem já espera para apontar para Jesus e informar a todos que ele estava blasfemando, informar a todos que ele estava dizendo que o próximo eram todos aqueles que estavam ali, romanos, não romanos. Dentro dele, a ansiedade devia aflorar. Mas o que ele não sabia é que ele estava diante do governador espiritual do planeta Terra. O que ele não sabia é que ele estava diante do maior homem que já pisou nessa terra. E então, Jesus conta para nós a tão bela parábola, que agora, com todo o contexto que nós vivenciamos juntos, faz mais sentido. A parábola do bom samaritano. Que vinha um homem descendo, prestem atenção nesta palavra, descendo de Jerusalém a Jericó. Quando é interpelado por bandidos, por malfeitores, chamemos assim, agredido, deixado nu, sem nada, saqueado e quase desacordado. Por que eu digo quase desacordado? Porque hoje sabemos que aquele homem não estava desacordado. Humberto de Campos, através de Chico Xavier, nos conta que aquele homem estava sem conseguir balbuciar palavras, mas mentalmente em oração a Deus que alguém lhe auxiliasse. Então aquele homem quase desacordado é deixado ali, pedindo ajuda, pedindo socorro, quando passa primeiramente um sacerdote, que olha aquele homem, mas passa ao longe. Pois havia uma crença que os sacerdotes ficariam impuros para o culto se tocassem em um homem morto. Posteriormente vem o levita, que era nada mais, nada menos que o assessor, o auxiliar do sacerdote. Talvez percebendo o que o sacerdote faz, também passa ao longe. E por fim, vem o tão conhecido samaritano, que auxilia aquele homem, colocando ele sobre seu animal, levando até uma hospedaria, lhe dando vinho, vinagre para curar suas feridas e ainda informando ao dono da hospedaria que deixaria algumas moedas e futuramente, se fosse necessário, daria outras para, de certo modo, suprir qualquer gasto extra. Então Jesus olha para o doutor da lei, olha para os discípulos, ao final daquela história, e pergunta: então, meu irmão, do ponto de vista daquele homem que estava nu, sem roupa, né? Ensanguentado, desacordado quase, quem é o próximo? Ao que o doutor da lei, orgulhoso, para não responder o samaritano, lhe diz: aquele que o auxiliou. Dá as costas e vai embora. Essa parábola, ela tem uma enormidade, uma infinidade de detalhes que, se nós formos analisarmos, provavelmente nós não conhecemos todos até hoje.
Primeiro, qual é a primeira lição dessa história? A primeira lição é o perdão. Olhem vocês, Jesus havia acabado de passar pela Samaria, sem receber um pão, talvez um copo de água. E agora ele conta uma história onde o samaritano é um mocinho, é o herói. Quem de nós faria isso? A segunda lição é o não julgar. Porque imaginem vocês que ali não havia samaritanos ouvindo aquela história. Havia seus seguidores, os discípulos, o doutor da lei, ele próprio, judeus, ouvindo uma história onde aquele povo que ele odiava, que eles odiavam, tinha um indivíduo que era bom, que era melhor que todos os outros que eles admiravam, como o sacerdote e o levita. E muitas vezes nós julgamos, nós falamos, fulano é de tal e tal religião, então a gente pensa, fulano não presta. Beltrano é de tal e tal família, essa família não serve. E nós julgamos o indivíduo pelo um contexto que nós já também pré-julgamos. Então a segunda lição, com certeza, é o julgamento. O não julgar para não ser julgado. Mas tem algumas lições ocultas nessa história. Se lembram quando eu contei para vocês, e eu falei, prestem atenção nesta palavra, descia um homem de Jerusalém a Jericó. Jerusalém, vocês sabem, a cidade sagrada, a cidade santa. E Jericó? Jericó nada mais era que a cidade do comércio. Quando Jesus conta que descia um homem num percurso que nós sabemos hoje que era de mais ou menos 25 quilômetros, numa altitude de 1.000 metros de diferença, de uma cidade santa para uma cidade materialista, o que será que Jesus está dizendo? Será que Jesus não está nos advertindo, nos lembrando do perigo que corremos toda vez que abandonamos as coisas do espírito para se preocupar apenas com a matéria? Parem para pensar. O homem que fica nu, ensanguentado, descia para Jericó. O sacerdote, que era tão bom, tão admirado, no oculto, descia para Jericó. Ou seja, somos bons no centro espírita, mas em nossa casa, nas ruas, no trânsito, nos transformamos. Será que esse é o caminho? E a próxima lição? E o levita, que era nem tão santo quanto o sacerdote, mas estava no caminho? O levita era o famoso Maria vai com as outras, né? Porque o sacerdote não auxilia, ele pensa, também não vou auxiliar. Como diriam os antigos, porque fulaninho se atirou na ponte, tu vai se atirar também? Será que não é necessário a reflexão? Mas lição mesmo marcante é quanto à nossa fé. Quantas vezes nós caímos nessa fé cega do sacerdote? Por haver uma crença, ele abandona uma crença maior. Porque sim, havia uma profecia, sim, havia uma crença, uma tradição, que ele ficaria impuro se tocasse um homem morto para o culto. Mas ele não ia para o culto. Ele descia para Jericó. E parem para pensar. O próprio Jesus ensina nessa parábola. Qual é o maior mandamento? Amar o próximo. Estava ele amando o próximo ou estava ele preocupando-se apenas consigo? Será que quando há duas leis conflitantes, e aí o pessoal do direito, o pessoal que é da área jurídica vai concordar comigo, não vale aquela de maior hierarquia? No caso, o que todos sabiam, inclusive os judeus, os sacerdotes,
ama o teu próximo como a ti mesmo? Será que não bastava deixar a fé cega e trazer a fé raciocinada de Allan Kardec para resolver essa equação? Mas não tendo como voltar no tempo. Então, meus irmãos, fiquemos com a última lição. A lição que vale para todos nós. A lição para o doutor da lei. Aquela lição que diz: quem é meu próximo? Se nós hoje sairmos daqui entendendo isso, tenho certeza que neste Natal, como combinamos no início da palestra, seremos mais uma luz a brilhar. Talvez não intensamente, ainda um pouco opaca, ainda um pouco uma faísca, mas quem é meu próximo? Será que meu próximo é meu familiar, é meu pai, é minha mãe, é meu irmão? Será que meu próximo é meu amigo? Meus vizinhos? Será que meu próximo é meu conhecido? Mais longe, mais longe. Será que meu próximo é aquelas pessoas que passam na rua e eu não sei quem são? Ou será que meu próximo é até mesmo aquele que eu considero meu inimigo? No Espiritismo, criamos uma máxima. Uma máxima que deve ser revogada por uma lei maior, como vimos agora há pouco. A máxima da caridade primeiro para a família. Ah, mas primeiro a família. Com todo respeito, há muita gente que pensa assim. E não sou eu que estou dizendo, peço desculpa a vocês. Mas, quando Jesus estava em meio aos necessitados e é interpelado pelos discípulos, informando que sua mãe e seus irmãos os chamavam, o que ele diz? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Sabia Jesus que o próximo é sempre aquele que está mais próximo? O próximo é sempre aquele que está ao nosso lado. O próximo não é aquele que me convém. Não é o meu pai, não é minha mãe, não é meu irmão. É aquele que está mais necessitado no momento. Ah, mas a família não é importante? Claro que é importante. Provavelmente as maiores lições, os maiores resgates que nós temos na nossa vida são da nossa família. Justamente por isso nascemos ali. Deus não costuma esconder a nossa missão, não costuma esconder a nossa tarefa. Normalmente ele põe diante do nosso nariz, para que nós percebamos e não tenhamos como fugir. E às vezes é engraçado. E aí eu saio de casa porque eu não aguento a minha família e vou para o centro espírita fazer a caridade. Só que a minha missão, se é que dá para chamar de missão, só que o meu resgate é ali na minha casa. Por isso que colocaram ali diante do meu nariz. No entanto, isso não é argumento para nós esquecermos que somos uma grande família. E que a grande família humana não faz distinção de raça, cor, credo, religião. O próximo sempre será aquele que está mais próximo. Nesse momento, o meu próximo, os meus próximos são todos vocês. Que estão aí me ouvindo. E é isso que nós temos que compreender. Compreender e praticar. Mas Maurício, e já nos encaminhando para o final da nossa palestra, até quando? Até quando terei que agir assim? Porque tem pessoas que são difíceis, Maurício. Tem pessoas que são difíceis de conviver. Tem pessoas que são difíceis de amar. Tem pessoas que a gente quer considerar o próximo, quer fazer o bem, mas é complicado. Até quando devo fazer isso? Até quando devo me doar sem receber nada em troca?
E aí, eu peço a licença de vocês, meus irmãos. Peço a licença de vocês para lembrar de um jovem que certa vez encontrou o seu mentor, cansado de praticar a caridade, cansado de fazer o bem, cansado de pregar a palavra de Jesus, cansado de se doar e nada receber em troca, e perguntou: mas meu protetor, meu mentor, meu mestre, tenho feito isso, tenho feito aquilo, tenho me doado para o mundo, até quando devo seguir assim, doando de mim, sem receber nada em troca? Até quando? Devo me doar para sempre? E aquele mentor olhou fundo nos olhos daquele jovem e apenas respondeu: não, meu irmão, para sempre não, apenas enquanto Deus e Jesus continuarem te doando a tua vida. E esse jovem nunca mais parou de praticar o bem e fazer a caridade. Que na noite de hoje, todos nós lembremos o quanto recebemos e o quanto ainda podemos fazer para neste Natal acender os nossos lares. Talvez uma pequena faísca, talvez um pequeno vagalume, mas juntos tenho certeza que nós, do caminho da luz, acenderemos uma grande chama. Muita paz a todos, que Jesus abençoe. Maurício, nosso coração se enche de gratidão por esse momento, pela busca que tu fizeste, ou que talvez já sabias, de toda essa parte histórica também, que muitas vezes nos falta, por tudo aquilo que Jesus representa e que tu conseguisse trazer para nós. A questão da gratidão, a questão de não guardar mágoa, essa história do bom samaritano que nós conhecemos tão bem, vista com um outro olhar também. Nós somos imensamente gratos. E Muito obrigado. Queremos talvez ficar então com aquela naquela tentativa, né, do que nós conhecemos muito bem, que é amar o próximo como a nós mesmos. Estamos a caminho, acredito que vamos conseguir. E que tu possas estar conosco brevemente, outras tantas vezes, e sei que estarás mesmo. Muito obrigada. Foi uma alegria estar aqui com vocês hoje.